Queridos, a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Eu quero dar as boas-vindas aos nossos irmãos e amigos que nos acompanham através do nosso canal do YouTube. Aproveitar e pedir a você que possa inscrever-se no nosso canal. E é bem simples fazê-lo. Você, ao acessar o canal, você vai observar que tem a palavra inscrever-se. É só clicar em cima e automaticamente você vai estar inscrito. Aí aproveita, deixa o seu like, faça lá seus comentários e acione o sininho que é para você receber o comunicado de novas postagens. E principalmente, compartilhe o link dessa mensagem com outras pessoas. É uma forma de você estar evangelizando e também abençoando vidas para a honra, glória e nome do nosso Deus. Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 20. Versículo 13, e acompanhar a leitura desse versículo. É o único versículo que nós vamos estar meditando nessa noite, e que é o sexto mandamento da lei de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: não matarás. Duas palavras, bem diretas, mas que nós vamos ver tem muito significado para a nossa vida, para a igreja em pleno século 21. Queridos, nós estamos na série Os 10 Mandamentos para hoje. E temos estudado os 5 primeiros mandamentos. E hoje estamos no 6º mandamento. Chegamos aí da metade para frente, né? E esse mandamento, queridos, é um mandamento que aparentemente pode ser controverso. Porque Deus fala para nós não matarmos. Mas nós vamos ver no Velho Testamento muitas passagens em que Deus chama o seu povo a guerrear com outras nações. Vocês vão ver claramente isso, por exemplo, na tomada da terra prometida. Os 10 mandamentos, a lei do Senhor já havia sido entregue por Moisés, e agora o povo está com Josué, entrando na terra prometida, combatendo vários povos pagãos, gentios, e a palavra de Deus diz que o Senhor manda exterminá-los, manda matá-los. E aí parece uma coisa incoerente. Como é que Deus declara um dos mandamentos, não matarás, e Ele mesmo ordena ao povo de Israel para eliminar aqueles povos gentios pagãos? Será que Deus estava equivocado? Será que Deus não esteve atento a esse mandamento? Ou será que nós é que não estamos compreendendo o real sentido dessa passagem? É sobre isso que nós vamos estar falando. Como também, será que nessa nossa sociedade tão marcada pela violência, aonde os assassinatos são promovidos, por exemplo, pela busca do poder, pelas facções nas comunidades, pela violência que às vezes explode de forma banal, até mesmo no trânsito, pelos desentendimentos que acontecem em festas, nos bares, até mesmo em confraternizações familiares. Quantas vezes a gente não ouve situações de pessoas tirando a vida de outros em momentos de celebração na família, por conta às vezes do exagero da bebida, e muitos outros conflitos que são comuns à nossa realidade. Tudo isso, queridos, aumenta o clima de medo e de insegurança nos centros, nas grandes cidades e também nas pequenas comunidades, porque até antes a gente falava que o interior era um local seguro, mas a gente sabe que nem mesmo no interior hoje a gente encontra paz, né? A gente sabe das dificuldades que são inerentes aonde há algum tipo de agrupamento humano. Homicídios ligados a drogas, saidinhas bancárias, vítimas de agressões que são realizadas pelas facções que se degladiam, brigam entre si. Isso tudo mostra, queridos, o lado podre da grande maioria das cidades brasileiras. As comunidades, mas não somente da nossa terra. A gente vai ver, por exemplo, situações de terrorismo acontecendo em diversas partes do mundo, conflitos de guerra, como por exemplo esse que acontece entre a Ucrânia e a Rússia, mas também em vários países da África. Infelizmente, queridos, o assassinato se multiplica em todo o mundo. Não é algo que está ligado apenas aos países de terceiro mundo. De vez em quando, por exemplo, a gente vê situações acontecendo nos Estados Unidos, aonde alguém mata dezenas de pessoas
em atos, às vezes, que a gente não entende, por ser um país rico, onde a maioria das pessoas tem uma certa estabilidade financeira, um bom padrão de vida, e aí, de repente, explode algo desse tipo. Queridos, diante desse quadro dantesco, podemos dizer que a vida humana é preciosa? Será que a vida humana tem valor na nossa sociedade? Porque, por banalidade, a gente vê alguém tirando a vida do próximo. E para responder essa pergunta, nós precisamos olhar através de duas lentes, de duas perspectivas. A primeira delas é do ponto de vista de Deus. O Senhor nos fez a sua própria imagem, com o propósito de criar em nós o seu próprio caráter. A palavra de Deus diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. E por essa razão, lá em 2 Pedro, capítulo 3, verso 9, nos é colocado que Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O desejo de Deus não é condenar o homem, mas é que ele se arrependa do seu mau caminho e se volte para Deus. É por isso que Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4, diz que o Senhor deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, mesmo sabendo que o entendimento de muitos está totalmente cego, encoberto. É por isso que o apóstolo João, lá no capítulo 3, verso 17, falando a declaração de Jesus, ele coloca que Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo, por meio dele, fosse salvo. O alvo sempre é a salvação, não é a morte, não é a condenação. A morte e a condenação é uma consequência do pecado. É por isso que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, vai e diz que o salário do pecado é a morte, é uma consequência. Essa é a perspectiva de Deus, essa é a lente de Deus para a nossa vida, de cuidar de nós, de buscar uma reconciliação, de aguardar o arrependimento. Mas e se a gente olhar pela lente humana, pela perspectiva humana? Como é que as pessoas veem o seu próximo? Do ponto de vista humano, queridos, a vida humana é muitas vezes tratada com desdém. Nós resolvemos muitos dos nossos conflitos, das nossas diferenças, com briga. E a gente não precisa ir muito longe. Às vezes até mesmo dentro de casa isso acontece. Infelizmente, quantas vezes não estoura no noticiário pessoas que tiveram o desatino de tirar a vida do seu cônjuge. E ainda tem o descalabro de dizer que fez isso por amor. Queridos, essa é uma situação que infelizmente tem sido constante, não apenas na realidade do século 21, mas sempre na história humana isso aconteceu. Hoje, com a globalização, com a velocidade das informações e o acesso que nós temos através da internet, nós ficamos sabendo das coisas rapidamente. Mas isso sempre acompanhou a história humana, a violência. Há aqueles, por exemplo, que veem uma gravidez indesejada como simplesmente um inconveniente, ou uma consequência inesperada de uma atividade sexual, a ponto de milhares de bebês em gestação serem abortados todos os anos. Essa é a realidade que nós vivemos, aonde o valor de uma vida humana é tratado com desdém, com indiferença. Que triste contraste, queridos, com o nosso Criador, que nos promete o maior presente possível, que é a oportunidade de compartilhar a vida eterna com Ele. Enquanto que o homem procura tirar a vida, o Senhor nos dá a vida. No centro de todas essas questões que nós levantamos aqui, está o 6º mandamento: não matarás. Daí vem a pergunta: quem possui autoridade para tirar a vida humana? Quem tem o direito de tomar essa decisão? A ênfase do 6º mandamento está nessa expressão: não matarás. Ou seja, você não deve matar deliberadamente, premeditadamente, ou na raiva do momento, ou no calor das emoções. O que, na verdade, esse versículo vai nos revelar é que nós não podemos ter uma atitude pensada, planejada, premeditada, para tirar a vida de outra pessoa de forma injustificada. Devemos controlar nosso temperamento, e parece-me que hoje isso se torna algo cada vez mais difícil. As pessoas são explosivas por natureza.
E não apenas nas atitudes, mas às vezes também na fala. Nós não pensamos, agimos como nós dissemos aqui, no calor das emoções, de forma precipitada. E tirar a vida de outra pessoa, querido, não é nosso direito de decidir. Esse julgamento é reservado somente a Deus. Essa é a ênfase desse mandamento. Deus não nos permite escolher deliberadamente tirar a vida de outra pessoa. E o sexto mandamento, queridos, nos lembra que Deus é o doador da vida e somente Ele tem autoridade para tomá-la, ou conceder aos outros permissão para isso. Porque em algumas situações, e aí a gente vai ver, que há essa possibilidade, por exemplo, numa guerra, aonde você é convocado para batalhar contra um exército inimigo que procura adentrar a sua nação, que procura destruir a sua pátria, que procura matar você e a sua família. Então há algumas possibilidades, e é sobre isso também que nós vamos falar. Nós não estamos aqui levantando uma bandeira pacifista, de olhos fechados, sem perceber que nós também podemos nos defender. E é isso que a gente quer mostrar, que a palavra de Deus também nos dá essa liberação com relação a essa situação da autodefesa. Certamente, queridos, esse mandamento é o que as pessoas aparentemente estariam menos propensas a desobedecer. A maioria de nós, 99,9%, não ficam pensando premeditadamente em matar alguém. Pode ser que no momento de raiva alguém possa ter, meu Deus do céu, como eu queria matar meu marido, aquele cabra, né? Mas é só um momentinho de raiva. Daqui a pouco está lá o mal, beijo e abraço, né? Mas eu digo mesmo, a pessoa planejar tirar a vida do outro. Queridos, é importante que se diga que quando nós examinamos Êxodo 20, 13, capítulo 20, versículo 13, e aquilo que Jesus ensina sobre este mandamento, nós vemos que, em geral, é muito mais fácil descumpri-lo do que nós podemos pensar. Porque Jesus faz uma releitura desse sexto mandamento. E a gente vai ver isso ao longo de todo o texto, de todo o ensino. Muitas versões da Bíblia, queridos, citam essa passagem, esse versículo, como não matarás. E como eu falei no início, alguém poderia dizer que era uma incoerência de Deus dizer não matar, quando Ele manda o povo guerrear e matar o seu inimigo. Na verdade, queridos, hoje, a maioria dos teólogos, eles entendem que a melhor tradução para o sexto mandamento, tirando o lado hebraico, seria não assassinarás. Esse matar tem o sentido de tirar a vida intencionalmente, sem justificativa. E isso é importante, queridos, porque parece indicar que existem algumas formas de matar que são justificadas. Pastor, será que é possível justificar a morte de outra pessoa? Sim. Por exemplo, ações de autodefesa. Alguém que vem tirar a sua própria vida. Alguém que está armado com a faca e quer lhe matar. Aí você diz, acerta aqui na minha barriga. Não, no meu peito que mata logo direto. Não, você vai procurar se defender. De todas as formas. Mas não somente isso, a defesa dos outros. Imagina só, você está na sua casa, com a sua família, e alguém adentra, querendo matar a sua filha, a sua esposa. É claro que você vai se defender. Sem nenhum problema. Afinal, o seu objetivo é preservar a sua vida e da sua família. Matar na guerra, como nós falamos ainda há pouco, ou até mesmo como punição por alguém ter tirado a vida de outros. Aqui no Brasil nós não temos a pena capital, que é a pena de morte, que é imposta pelas autoridades. Mas existem alguns países que ainda hoje isso acontece. Alguém que tirou a vida de uma pessoa, comprovadamente, aquilo foi observado, e aí aquela pessoa então é sentenciada à morte. Essas, queridos, são algumas ações que não se enquadram no sexto mandamento. Mas é importante que se diga que o sexto mandamento proíbe mais do que apenas assassinato em primeiro grau. Assassinato em primeiro grau é exatamente você tirar a vida do outro injustificadamente. Uma briga no trânsito, você se exaltou, perdeu o controle e matou a pessoa. Mas além dessas situações, que realmente são condenadas, a Bíblia fala que também há comportamentos intencionais
que matam os outros. E aí nós podemos incluir, por exemplo, o suicídio, o assassinato de si mesmo. O suicídio, queridos, é um pecado. Não é, vale salientar, o pecado imperdoável, porque o pecado imperdoável é contra o Espírito Santo. Pode haver, queridos, casos extremos em que uma pessoa se suicida porque perdeu o controle sobre as suas faculdades, como, por exemplo, demência ou lesões na cabeça. Tal pessoa não tem nenhum tipo de capacidade de tomada de decisão racional. Mas, na maioria dos casos, temos razão em ver o suicídio, por mais trágico que seja, como escolha moralmente culpável. Ou seja, quem decide tirar a sua própria vida, o faz de forma consciente, com algumas exceções, como nós citamos. O suicídio não é um traço genético. Na minha família, o meu tataravô se suicidou, o meu bisavô se suicidou, eu acho que eu também tenho essa linha suicida na minha vida. Não tem nada a ver com isso. Muito menos é uma maldição familiar. Pastor, eu acho que lá em casa é um problema que eu herdei dos meus tataravôs, porque eles estavam na senzala, sofriam muito, e aquele massacre deles me alcançou hoje. Isso aí é fantasia de muitos. É importante que se diga, queridos, que o suicídio é uma escolha pecaminosa feita por cada indivíduo. Esta afirmação não é nem desamorosa, nem desrespeitosa, é a verdade, é pecado. Segundo, o aborto, o assassinato intencional de outro ser humano. O aborto continua apenas porque os bebês não são fortes o suficiente para revidar. Seus gritos são abafados em leitos de hospitais e clínicas de aborto. Alguém tem que lutar suas batalhas por eles, porque eles são indefesos em suas lutas. Se nós, enquanto igreja, enquanto cristãos, não defendermos os direitos de uma criança, por que nós pensamos que os nossos próprios direitos também não serão tirados um dia? Se a igreja cristã não pode se unir em sua oposição ao aborto, é altamente improvável que ela possa se unir contra qualquer outra coisa. Certamente nada deve ser mais doloroso para o coração de Deus do que ver esses pequeninos forçados a uma morte prematura realizada sob o disfarce da liberdade. E aí hoje, é muito fácil dizer, é o meu corpo. E aí a gente fecha os olhos e aceita isso até mesmo entrar na igreja. O aborto é condenado. A eutanásia também infringe o 6º mandamento, pois ajuda alguém a tirar a própria vida. Toda a vida é dada por Deus, desde o nascimento até a morte. Isso faz parte do processo da vida dada, criada por Deus. Por isso devemos respeitar esse processo. Assim, nenhum ser humano tem autoridade para tirar a vida de qualquer outra pessoa, mesmo que essa pessoa esteja sofrendo. Pastor, eu não aguento mais ver minha mãe prostrada numa cama. É preferível desligar lá os equipamentos que a mantêm viva. Você não tem esse poder. Isso é assassinato. Portanto, argumentos baseados na qualidade de vida são completamente irrelevantes. Nem ninguém deve pedir a eutanásia para si mesmo, porque ninguém tem o direito de julgar alguém, nem mesmo a si, como inútil. Pastor, eu não me vejo mais vivendo, eu estou vegetando. Eu sou um inútil. É interessante porque em alguns países onde é permitido hoje a eutanásia, sabe o que está acontecendo? Os planos de saúde, para não terem mais gastos, incentivam a eutanásia. Estabelece um prazo. Por quê? Porque esse tipo de tratamento é muito caro. E aí eles não querem continuar com essa despesa. E aí incentivam a família a tirar a vida daquele que está prostrado, que está doente. Infelizmente, esse é o mundo que nós vivemos. Mas não é isso que Deus quer para a nossa vida. Queridos, embora todas essas ações, como aborto, como suicídio, como eutanásia, como assassinar uma pessoa, sejam proibidas neste mandamento, é importante que se diga que Deus também disponibiliza o seu perdão através da fé em Cristo Jesus. Mas sobre essa questão do arrependimento nós vamos falar um pouquinho mais à frente. No Novo Testamento, Jesus mostra no Sermão da Montanha que não é apenas proibido
determinados tipos de mortes, mas ele abrange mais ainda essa temática do sexto mandamento. Em Mateus capítulo 5, versículos 21 e 22, vocês poderão acompanhar, Jesus diz assim: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também, qualquer que disser ao seu irmão um insulto será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Meu Deus, Jesus aqui foi muito forte, porque até então, os judeus achavam que não, somente assassinatos é que deveriam ser julgados com pena de morte. E aí Jesus está dizendo, não, se você se deixar irar, se você disser um palavrão contra o seu irmão, você pode ir até para o inferno. Jesus foi bem mais duro para aquela sociedade e para nós hoje, porque parece que a gente desejar o mal para o próximo se tornou uma coisa simples, desde que eu não concretize. Eu posso até querer esganar, eu posso até querer pisar, eu posso até querer dar um tiro, mas eu não vou fazer isso não, é só vontade. E aí Jesus está dizendo, olha, só essa tua vontade já é pecado. Queridos, não é apenas a ação de matar alguém ou fazer coisas que levam à morte de outra pessoa que é proibida no sexto mandamento. Não é só a execução, não é só a prática, mas os sentimentos que em última análise estão relacionados a essa ação. O Catecismo de Heidelberg, de 1563, traz uma explicação acerca do ensinamento de Jesus sobre a ênfase desse mandamento, na sua pergunta de número 106. A pergunta é assim: o sexto mandamento refere-se apenas a assassinato? E a resposta do catecismo é: não. É claro que proíbe o homicídio, mas Deus nos ensina que Ele detesta a raiz do homicídio, não apenas o homicídio em si, mas aquilo que gera o homicídio. E aí ele vai dizer o que é que gera o homicídio. Primeiro, a inveja. Provérbios capítulo 14, verso 30. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Você começa a invejar o outro, e aí como você, às vezes não quer batalhar para conquistar, você prefere tomar o que pertence ao outro, a partir da inveja. O ódio, conforme 1 João capítulo 2, verso 11, aquele porém que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. João não está falando aqui com pessoas lá fora não, descrentes não, João está escrevendo para a igreja, ele diz aqui, aquele porém que odeia a seu irmão. Pastor, será que tem irmão que odeia irmão? Já tinha naquele tempo, não é diferente de hoje. Além disso, a ira, lá em Tiago capítulo 1, verso 20, diz assim, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Pelo contrário, a ira do homem, geralmente ela é parcial. A gente toma decisões precipitadas. Eu lembro um tempo atrás, um acidente que aconteceu ali na 020, logo depois do Tabapuá. Uma pessoa foi atropelada por um carro que saiu, que fugiu. Vinha atrás um outro veículo, e a pessoa parou para ajudar. Só que aquela pessoa que havia sido atropelada tinha falecido. Chegam alguns familiares, porque aquela pessoa morava ali próximo. Quando os familiares chegam, que veem o corpo do rapaz e vê o carro parado, deduziram que tinha sido ele que tinha atropelado e morto o seu familiar. E matam aquela pessoa. Essa é a justiça do homem. Imparcial? Não, ela é parcial. Impensada muitas vezes. Queridos, há esse desejo de vingança, conforme lemos em Levítico capítulo 19, verso 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então, a ira, o desejo de vingança, o ódio, a inveja, é a raiz que nos leva a cometer a quebra desse mandamento. E tudo isso é considerado por Deus como homicídio. Quando, queridos, ouvimos as palavras de Jesus lá em Mateus, percebemos que realmente quebramos esse mandamento, pois todos nós abrigamos pensamentos perversos sobre outros. Deduzimos a intenção do coração do outro, sem mesmo sermos Deus. A gente fica pensando, eu acho que foi isso que ela quis dizer acerca de mim. Ela disse assim, boa noite,
Mas eu acho que ela queria dizer assim: olha, você não deveria estar aqui essa noite. Guardar este mandamento, queridos, é realmente chegar à raiz do problema, que é o nosso coração. Não é suficiente não agir de acordo com os impulsos, mas sim nos livrarmos desses impulsos que desagradam a Deus. Se você sabe que isso está te corroendo, que isso está te matando, você precisa ter cuidado. Às vezes a gente vê pessoas com a síndrome da perseguição, se sentem perseguidas por tudo e por todos. Queridos, precisamos ver o cuidado de Deus em tudo que Ele faz na nossa vida. Não devemos também, amados, colocar, quer seja a nossa vida, como a vida de outras pessoas em perigo. Não só devemos procurar promover, proteger e preservar a vida dos outros, mas também devemos promover, preservar e proteger a nossa própria vida. Precisamos, é verdade, amar os nossos vizinhos, mas também devemos amar a nós mesmos. E você não pode amar a si ou aos outros se estiver morto. E uma maneira fácil de amar a si mesmo e aos outros é evitar comportamentos que ameacem a vida. Por exemplo, quando você não cuida do seu corpo, consumindo coisas nocivas. Ah, pastor, mas eu não tomo veneno, não. Depende. Imagina só, você é diabética ou diabético, vai nas refeições e toma 1 litro de refrigerante. Você sabe que aquilo é um veneno para a sua saúde. Você precisa evitar. Consumindo coisas em quantidades prejudiciais. Sabe, lá a sua refeição precisa comer de forma moderada. Mas aí, ao invés de um prato, pega uma bacia logo. Aí depois, queridos, fica reclamando: ah, eu estou me achando assim tão fofinho, tão fofinha. Fazendo coisas que você sabe que estão colocando sua vida em risco. Com atitudes que você sabe que são perigosas, se expondo desnecessariamente. Imagina só, eu não sei nadar. E aí, o irmão me chama para a gente fazer aí um passeio no açude, uma pescaria. Aí está certo, vamos lá. Porque o salva-vida não tem salva-vida não. Eu disse: rapaz, não tem salva-vida não? Tem não. E se esse barquinho virar lá no açude? Rapaz, tu segura em mim, eu seguro em ti, os dois afundam. Eu disse: misericórdia, eu não vou fazer um negócio desse. Então a gente tem que saber até onde pode ir, queridos. Não adianta se expor desnecessariamente, assim você estará quebrando esse mandamento. É claro que nós não podemos viver sem algum tipo de risco na nossa vida. Quando nós saímos para o trabalho, para o lazer, nós estamos nos expondo a risco. Até mesmo dentro de casa, nós nos expomos a risco. Um acidente doméstico. Eu lembro alguns anos atrás, um dia de chuva como esse de hoje, muita chuva, eu morava numa outra casa, e tinha umas goteiras em cima de casa, e eu fui ajeitar. Pisei inadvertidamente num pergolado, pensando que ele podia aguentar meu peso. Assim, sempre fui musculoso, né? E aí, desabei de cima para baixo. Sangue quente, eu me levantei, achei que estava tudo bem, mas aí as dores começaram, consegui chegar até a cama. E eu sei que o SAMU foi me resgatar lá em casa, me levar para o IJF. Tive que bater tomografia da cabeça, da coluna, porque eu não conseguia me mexer. Passei um dia todo naquele hospital fazendo exames. Expus a minha vida. Fui querer dar uma de pedreiro em vez de ter chamado o irmão Samuel para ajeitar o problema. Fazendo propaganda aí, viu, Samuel? Depois a gente pensa aí no desconto. Aí fui me meter num negócio desses e ó. Então a gente tem que saber o limite, saber até onde pode ir. Queridos, é importante que a gente possa valorizar a vida e não querer tirar, inclusive a nossa. O Catecismo Maior de Westminster, do século 17, diz que para guardar esse mandamento é preciso ter pensamentos de caridade, amor, compaixão, mansidão, gentileza, bondade, discursos e comportamentos pacíficos, suaves e cordiais, prontidão para se reconciliar, suportar pacientemente e perdoar as injúrias, retribuir o bem pelo mal, confortar e socorrer os aflitos e proteger e defender os inocentes. Assim, ao invés de nós sermos consumidos pela inveja, pelo ódio, pela raiva, pela vingança, devemos ser marcados como pessoas pacientes e misericordiosas para com nossos amigos e inclusive os nossos inimigos. Mas aí às vezes a gente faz o contrário. Pisou no meu pé, eu arranco o teu. Aquela história de Jesus dar a face para quem bate do outro lado, exagero, né?
Bateu na minha face, eu dou um direto no queixo. E aí, queridos, a gente vai aceitando isso como uma coisa normal. O que esses dois catecismos falam, queridos, é que nós devemos evitar as obras da carne e ter o fruto do Espírito, conforme Gálatas 5, 19 a 24. Não deveria, queridos, ser surpreendente que o fruto do Espírito produza essa mudança no nosso caráter e na nossa atitude. O problema é que nós muitas vezes estamos mais sujeitos às obras da carne do que ao fruto do Espírito. E é por isso, queridos, que precisamos nos lembrar daquilo que Paulo fala em Romanos capítulo 5, verso 10, que Jesus morreu por nós quando nós éramos inimigos de Deus. Você foi alcançado, você foi perdoado, e eu também, quando nós éramos inimigos de Deus. Deus tinha todo poder, todo direito de nos condenar, mas ao invés disso, Ele nos envolveu com laços de amor, e nos encheu em seus braços de misericórdia, e hoje nós nos encontramos aqui, comprados e lavados no sangue do Cordeiro. Queridos, a maneira de andar de forma diferente, é permanecendo em sintonia com o Espírito Santo. O problema é que ao invés de estarmos em sintonia com o Espírito Santo, nós passamos ou nós nos deixamos a ouvir as mentiras do diabo. O Espírito Santo é dado a todos que creem em Jesus, e você é morada do Espírito Santo de Deus. É Deus que habita em você. O problema é que às vezes a gente quer que Deus saia, porque a gente quer viver do jeito nosso. Deus tem transformado pecadores em homens e mulheres justificados, que são chamados agora filhos e filhas de Deus. É importante, amados, ressaltar a misericórdia de Deus, o seu perdão, porque Ele continua disponível a todo e qualquer pecador. Ah, pastor, inclusive quem tirou a vida de outra pessoa, inclusive quem tirou a vida de outra pessoa. Eu não estou dizendo com isso que ela não vá merecer cumprir a pena que o Estado, que a lei determinar. Não, precisa, mas isso não é motivo de condenação eterna. Havendo mudança, havendo arrependimento, essa pessoa também pode ser alcançada pelo Senhor, como cada um de nós já foi. Deus quer estender o perdão a todos, mas Ele também quer que nós nos arrependamos, que abandonemos o coração sujo, e possamos ser limpos de coração, através do sangue de Cristo. Porque se assim não o fizermos, não apenas vamos quebrar o 6º mandamento, mas vamos desobedecer a todos eles. O chamado e a conversão do apóstolo Paulo, queridos, é uma ilustração maravilhosa da misericórdia e do perdão de Deus. Eu acho que todos vocês se lembram. Paulo vota pela perseguição e pela morte dos cristãos. Paulo recolhe as roupas de Estevão enquanto ele é apedrejado. Mas apesar de tudo isso, Deus transforma o assassino Saulo no grande apóstolo Paulo. É isso que Deus deseja fazer com cada um de nós. Apesar da nossa história de pecado, da nossa história de rebelião contra Deus, Deus quer transformar isso em bênção, em vitória, um novo tempo, um novo momento na nossa vida. Mas para que isso aconteça, é necessário arrependimento, é necessário reconciliação. É por isso que Paulo, ele diz: no outro tempo, eu era blasfemo, perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Paulo se sentia o principal dos pecadores, mas ele entende que a graça do Senhor o alcançou e transformou a sua vida. É por isso, queridos, que Deus nos chama como nós estamos. Deus não espera que nós venhamos a mudar, que nós venhamos a deixar o pecado da bebida, o pecado da droga, o pecado do fumo, para vir a Ele.
Ele nos chama mesmo drogados, mesmo envolvidos na bebida, mesmo envolvidos no adultério, mesmo envolvidos em toda a sujeira. É Ele que nos resgata e nos limpa e nos purifica. Ele não mudou. Ele continua fazendo isso. Em vez de abolir a lei de Deus, Jesus Cristo mostrou o seu verdadeiro sentido e aplicação. Ele expandiu os requisitos da lei, tornando-o significativamente mais exigente. Às vezes as pessoas dizem assim: ah, pastor, eu não vivo mais no tempo da lei, a lei era dura. A graça de Jesus aqui foi mais dura ainda, porque se a lei condenava apenas o assassinato, tirar a vida de uma outra pessoa na prática, Jesus vai dizer assim: olha, se tu odiar o teu irmão, tu já estás descumprindo esse mandamento. Foi mais severo. Lá em Mateus capítulo 5, versos 21 e 22, ele diz assim: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás, e quem estará sujeito a julgamento? Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. Queridos, há aqui duas verdades que nós precisamos considerar. A primeira verdade: Cristo não minimiza o efeito da lei, pelo contrário, amplifica o seu significado, o significado de assassinato, para incluir, inclusive, animosidade, desprezo e hostilidade odiosa em relação aos outros. Olha só, imagina, quantos hoje não estão sendo condenados num relacionamento com o seu cônjuge, pelo desprezo que tem para com o seu marido ou para com a sua esposa. A segunda verdade: nós somos instruídos a não retaliar contra aqueles que se ressentem ou nos atacam. A vingança não é nossa, mas nós queremos sempre tomar a vingança nas nossas mãos. Romanos 12, versos 17 a 19 diz assim: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Não é só aqueles que nos agradam, não é só aqueles que nos favorecem, mas é fazer o bem a todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Ou seja, dependendo de mim, eu tenho que buscar a paz com o outro. Ah, pastor, mas ele não quer. Ah, tudo bem, problema dele. Mas eu quero a paz. Sou eu que vou ao encontro dele. É por isso que, naquele caso da oferta, você precisa se reconciliar com o seu irmão, porque não adianta você trazer a oferta ao Senhor se você está em crise, se você está brigado. Eu sou de um tempo que algumas pessoas deixavam de vir à ceia do Senhor, porque diziam que estava em pecado, porque tinha brigado com a esposa, mas ao invés de se reconciliar com a esposa, ou com o irmão com quem tinha brigado, preferia ficar fora da ceia. Isso é loucura. Nós somos chamados a uma reconciliação. Deus quer, queridos, que nós vamos muito além de evitar o assassinato. Ele exige que não prejudiquemos maliciosamente outra pessoa, em palavras ou ações. Às vezes as palavras matam, quer sejam palavras proferidas verbalmente, quer sejam aquelas escritas. E olha, com essa coisa de WhatsApp, meu Deus do céu, mais ainda. E aí quando você grava um áudio, e a pessoa do outro lado bota lá em velocidade, às vezes até isso distorce o que você está dizendo, porque o outro, eita, está com raiva de mim, e você falou tão mansamente no áudio, mas como aumentou a velocidade, ficou de um outro jeito. Queridos, é incrível o mundo que nós vivemos hoje. Precisamos entender, amados, que nós não devemos escolher odiar, mas tratar de forma respeitosa, amorosa as pessoas. E para conseguir isso, devemos respeitar esse dom maravilhoso que foi dado por Deus, que é a vida humana, inclusive a nossa. E eu quero finalizar esse estudo, queridos, com uma pergunta: por que Deus odeia o assassinato? Por que Ele estabeleceu esse mandamento entre os 10 mandamentos? Eu acredito que vocês se lembrem lá de Gênesis capítulo 4, verso 8, quando o primeiro assassinato acontece, quando Caim tira a vida do seu próprio irmão. E a primeira razão por que Deus odeia o assassinato, queridos, é porque é um ataque ao próprio Deus. Depois que Deus fez uma aliança com Noé, para nunca destruir a humanidade por um dilúvio, Ele estabeleceu um sistema para proteger a vida humana. Qualquer homem que tirasse ilegalmente a vida de outro, teria a sua própria vida tirada. Como diz lá em Gênesis 9,6, porque Deus fez o homem à sua própria imagem. Ou seja, a vida humana é valiosa para Deus. Foi Deus que deu, e é Deus que a toma. Assassinar outro ser humano é assassinar o que é mais parecido com Deus na criação. Nós somos imagem e semelhança do Senhor. Toda vida humana é preciosa aos olhos de Deus.
E é mal pensar que em qualquer vida humana ela seja descartável. A outra razão porque Deus odeia o assassinato é que o assassinato assume a autoridade e o direito que são reservados somente a Deus. Somente Deus tem o direito de dar e tirar a vida. Jó declarou que a vida pertence ao Senhor para dar e tirar, como está escrito lá no capítulo 1, versículo 21. Consequentemente, aquela pessoa que assassina outro ser humano é culpado de assumir o direito e o privilégio que é somente de Deus. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus estabeleceu esse mandamento para ordenar, ou seja, para estabelecer ordem em um mundo que vive desvalorizando a vida humana. Isso não é de hoje. Já naqueles dias, as pessoas tiravam a vida do outro por qualquer motivo. A história humana vai comprovar isso. Pela busca de poder, pela riqueza, tudo isso tem sido motivo de ganância e de assassinatos, ao longo da história. E nós, queridos, precisamos estar atentos, para não enveredarmos no descumprimento desse mandamento. Deus estabeleceu esse mandamento, para que a sua igreja possa valorizar a vida, e não a morte. E cabe a cada um de nós, queridos, ter essa percepção e esse desejo em suas vidas. Que o Senhor possa trazer essa consciência a cada um, em nome de Jesus, em nome de Cristo. Amém.